Mestre Léo, boa tarde. Agradecendo mais uma vez o encontro e procurando resgatar algumas ideias que foram elaboradas num outro momento, que seriam as seguintes. O senhor comentava a respeito da importância da experiência, né, ou das experiências, na perspectiva do desenvolvimento humano e do conceito e da arte, do Kung Fu e do Wing Chun, como possibilidades de ampliar o desenvolvimento humano. Nesse sentido, o senhor sinalizou de que na nossa sociedade, os momentos de aprendizado, de desenvolvimento, de elaboração de habilidades, ou mesmo de conhecimento no sentido mais amplo, se circunscrevem a processos muito formais, previstos, controlados. E o senhor destacou que, sobretudo dentro da atmosfera e do campo do Kung Fu, a informalidade, a imprevisibilidade, a espontaneidade, a oportunidade são muito importantes. O senhor poderia ampliar um pouquinho mais essa discussão? Talvez o elemento, Walter, que seja fundamental para compreendermos ou para ilustrarmos esse processo é a relação mestre-discípulo. Por quê? Porque essa relação é uma relação de convivência. Então, quando eu falo de relação mestre-discípulo, não é meramente eu me vincular a um determinado mestre e me autodenominar discípulo ou receber um determinado documento ou coisa assim. Não é nesse nível que eu estou falando. Ou numa mera formalidade. Exato. O que eu quero dizer é exatamente a relação que passa a existir de convívio entre duas pessoas. Uma pessoa que é um mestre de Kung Fu. E quando falo mestre de Kung Fu, tampouco estou falando de um mestre que foi certificado por uma determinada federação ou entidade. Eu estou falando de uma pessoa que tem o domínio desse processo que nós estamos aqui enfatizando como Kung Fu. E esse discípulo, ele ter a possibilidade e a disponibilidade de conviver com esse determinado mestre. Aliás, quero te ilustrar uma experiência que nós tivemos em Toledo, na Espanha, quando nós fomos visitar um mestre artesão, espadeiro. O meu filho, você sabe que gosta muito, né, de armas medievais, e quando ele soube que nós iríamos para Toledo, dentro de uma atividade do próprio Wing Chun, organizada pelo nosso núcleo em Madrid, que inclusive dirigida pelo mestre Marcelo Navarro, né, do seu irmão Kung Fu, que você conhece muito bem, ele pediu uma espada romana, uma gladius, mas funcional e não decorativa. Isso é muito difícil, inclusive em Toledo. Toledo nós temos várias lojas, vários lugares que vendem muitas espadas, muitos artefatos de uma qualidade muito diferenciada, né, no sentido artesanal e artístico, mas muito poucas espadas funcionais. E felizmente achamos, né, um espadeiro de tradição que recebeu esse legado de seu pai, e ele falou o seguinte: eu não tenho discípulos. E ao contar sobre a sua história, um dos discípulos do Marcelo Navarro, ele chegou e disse o seguinte: eu gostaria de ser seu discípulo. De uma maneira assim formal e sem o devido peso, né, de um processo mais formalizado. E ele, muito sério, esse artesão, ele falou o seguinte: eu não tenho paciência para te ensinar e você não terá paciência para aprender. Né? E obviamente que naquele momento todos ficaram em silêncio e perceberam que estavam diante de um mestre Kung Fu. Por quê? Porque este senhor, ele sabe muito bem que... Por que ele disse que não tem paciência de ensinar? Porque, de fato, não há como ensinar. A única maneira de aprender é trabalhando com ele.
é o aprender fazendo. E o segundo momento interessante é que, a partir daí, ele tem que saber fazer uma distinção através da convivência do que seria. Como, por exemplo, ele citou, olha, sabe quando que você tem que saber quando que o ferro está pronto? É quando ele alcançar uma cor alaranjada. Só que esse laranja é um laranja específico, que não pode estar escrito no livro, você não vai conseguir imprimir a cor, você tem que olhar e perceber isso, né? E ele falou assim, olha, você tem que ter essa paciência. E quando ele mostrou a mão, ele não tinha dois dedos, a parte superior da falange dos dedos. Então você observa que interessante esse tipo de convívio. E será que nós temos tempo para isso hoje? Né? Uma questão, se for, mestre Léo, eu gostaria de resgatar a ideia de que uma das possíveis ideias atreladas à noção de discípulo é que discípulo é aquele que aceita a disciplina do mestre. E na nossa cultura, a disciplina admite muitos significados. Como que o senhor concebe a questão dessa disciplina ou desses atributos necessários à relação mestre-discípulo, sobretudo na perspectiva do discípulo, a disciplina do discípulo? Pois é, né? Isso é um dos grandes desafios, porque muitas vezes o discípulo ele está aberto, mas ele está seguindo uma pessoa que não é um mestre de Kung Fu. Ele não teve essa experiência tão pouco. Né? E esse tem sido um dos grandes desafios hoje para encontrar esse processo. No entanto, eu acho que tão pouco, você vê, nesse caso desse mestre espadeiro que é de Toledo, provavelmente a arte irá morrer com ele. Por quê? Porque há a necessidade de se criar dispositivos que possam encontrar, transformar momentos programados em momentos oportunos, como havia dito. Poder permitir com que esse tipo de conhecimento e esse tipo de transmissão possa ser inserido ou pelo menos conhecido pela sociedade moderna. Então eu acho que é aí que entra esse tipo de situação. Tive o privilégio de conviver com o grão-mestre Moyat, e ele, em 1992, ele elaborou exatamente um instrumento que eu diria que foi crucial para que pudéssemos buscar um caminho nesse sentido, que foi justamente a elaboração do Siu Nim Do, né, que foi a base daquilo que hoje nós chamamos de Wing Chun Experience. Ou seja, uma experiência de Wing Chun, uma experiência de abordagem do Kung Fu a partir do sistema Wing Chun, mas que pudesse permitir o acesso de pessoas da sociedade de modo geral, para que elas pudessem aprender a valorizar esse tipo de conhecimento, ou nem diria conhecimento, diria experiência, porque ele está muito mais no campo da sabedoria do que do conhecimento, né? Sabedoria que eu estou querendo dizer é no sentido de experimentar algo dentro daquela raiz do sabor, né? Ou seja, experimentando para alcançar alguma coisa que já está dentro de nós mesmos. No que consiste o Siu Nim Do? O significado do termo e quais são os dispositivos, os conteúdos ou as práticas que estão inseridas dentro desta proposição do Wing Chun Experience que o senhor fez menção? É muito interessante perceber, e você como um mestre de Wing Chun tem esse conhecimento que um sistema chinês ele é baseado em listagens de possibilidade. Então, por quê? Porque essas possibilidades é que vão permitir uma variação que vai atender à necessidade de cada um de nós. Então, o Siu Nim Do, ele nada mais é do que uma listagem de movimentos a partir de uma lógica permeada na ideia de linha central, que é uma noção muito importante dentro do sistema Wing Chun. Alguns chamam de teoria, eu não chegaria a tanto, por quê? Porque a reflexão chinesa, ele passa ao lado
ou ao largo da teoria, da relação teoria e prática? Teoria e prática é grego, não é chinês. É do logos grego. Exato. Então não faria sentido nós atribuirmos essa noção de linha central dentro de uma teoria propriamente dita. Mas é uma referência muito importante para que nós pudéssemos listar uma série de possibilidades, e essas possibilidades, então, permitiriam com que cada um de nós pudéssemos vivenciar a experiência marcial e, dentro dessa experiência marcial, desenvolvermos o nosso Kung Fu, ou seja, a nossa inteligência estratégica. O Xiu-Ning-Do, dentro dessa proposição de uma introdução, uma aproximação das pessoas em relação ao sistema, ele, de uma certa forma, ele pode servir em contextos diferentes, não apenas para o contexto de educação e formação tradicional do Wing Chun. Ele pode ser utilizado em que outros contextos? Esses dispositivos, essas práticas, esses conceitos que estão inerentes ao Xiu-Ning-Do. Quais são os contextos possíveis de aplicação e de introdução do Wing Chun? Eu acho que essa característica de multiplicidade de contextos, tenha sido a grande contribuição de Grão-Mestre Moyat ao desenvolver o Xiu-Ning-Do. Por quê? Porque você tem uma gama bem ampla de faixa etária. Então, desde criança até pessoas da terceira idade podem praticar o Xiu-Ning-Do, porque são movimentos simples, são movimentos elementares que todos podem fazer. Por quê? Porque o grande desafio não está na execução dos movimentos, mas sim na contextualização dos movimentos. E essa contextualização, ela vai vir da consciência de cada um de nós. Então, essa consciência, ela não está limitada a algum processo físico ou algum outro tipo de processo. E cada um tem o seu. Então, essa consciência ela está ligada diretamente ao grau de possibilidades que cada um tem. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante é que ele pode ser trabalhado dentro dos diversos ambientes, quer seja ele corporativo, ou quando eu falo corporativo, estou falando do empresarial, ou pode ser dentro das instituições de ensino formal, como universidades e escolas, né? Pode ser dentro de instituições militares, tá? Como nós já tivemos oportunidade de trabalhar junto às forças de paz, né? Da ONU aqui no Brasil e assim por diante. Né? Então, quer dizer, existe uma gama bem ampla de atuação dentro do que nós chamamos de Wing Chun Experience. Inclusive, práticas que são exercidas por praticantes de outras artes marciais. Por quê? Porque como a base não é a técnica, isso é uma outra inovação muito importante, não diria nem inovação, mas característica muito importante, isso faz com que praticantes de outras artes marciais se interessem em compreender sua própria arte marcial através da prática do Wing Chun Experience. Então é uma prática que eu acho que tem sido cada vez mais refinada ao longo dos anos. Eu acho que a contribuição de Grão-Mestre Moyat foi dar um pontapé inicial nesse processo e hoje ela tem se mostrado altamente eficaz para introduzirmos o Kung Fu, não digo só o Wing Chun, ou seja, o Kung Fu de modo geral, obviamente através do sistema Wing Chun, mas o Kung Fu, a noção de Kung Fu, tão rara e tão difícil de se entender, junto à sociedade contemporânea. Da experiência que o senhor tem, como uma questão final para esse momento da nossa conversa, quais são as manifestações mais comuns em termos de aprendizado, de desenvolvimento, que o senhor tem encontrado em pessoas que não têm a experiência em arte marcial, que se submeteram ao processo do Xiu-Ning-Do, do Wing Chun Experience?
Olha, o que é curioso é que muitas vezes essas pessoas, elas se mostram muitas vezes mais disponíveis para a experiência marcial do que muitas vezes outros que estão tão presos a determinadas técnicas, estão tão presos a determinados preconceitos, que para eles precisam primeiro, né, dispor-se, né, abrir mão muitas vezes desse, ou pelo menos deixar em suspensão para poder experimentar uma outra experiência, tá? Agora, o que eu tenho visto também, que tem sido uma boa checagem para grandes artistas marciais perceberem o quanto a validade, o quanto, né, de valor existe na sua prática específica. Por quê? Porque eles começam a perceber que quando uma prática de arte marcial é bem exercida, eles não têm esse problema. Eles estão abertos para outros tipos de processo, né? Então, eu vejo que o chamado leigo, aquela pessoa que muitas vezes não tem uma experiência prévia em arte marcial, ela tem se reagido muito bem a esse tipo de prática, né? Nós temos na Argentina um grupo que é exercido fundamentalmente por mulheres de meia idade. Então, nós temos, inclusive, um centro que está nos dando apoio nesse sentido no interior da província de Buenos Aires, e que permite com isso com que pessoas do sexo feminino, lembrando obviamente que o Wing Chun, né, atribuído a sua fundação, tem a sua fundação atribuída a uma mestra, a mestra em Wing Chun. Então, com isso, exercendo aquilo que nós chamamos de feminilização da guerra. Isso também vale para aquela pessoa de mais idade. Isso também vale para aquela pessoa que tem dificuldade física, porque tudo tem como base a reação. Ou seja, a essência desse trabalho está naquilo que chamamos de feminilização da guerra. Perfeito. Mestre Léo, muito obrigado para o momento e muito agradecido. Obrigado a você, Walter.